irmãos. Jesus Cristo está vivo. Aleluia. Celebramos isso hoje também, certamente, e todos os dias e todas as oportunidades que o Senhor nos dá para estarmos juntos. Queremos saudar neste domingo todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom podermos mais uma vez termos esta oportunidade de estarmos juntos e de podermos, como o prelúdio nos indicava e nos conduzia, ter esta intimidade através da presença e da intervenção do Senhor nas nossas vidas e podê-lo fazer e experimentar na comunhão dos santos é de facto um privilégio. Por isso a todos nós agradecemos e saudamos nesta manhã. Irmã Isabel, quero apresentar quem está com a irmã, porque não conhecemos e queremos conhecer. Pina, muito bem-vindos, que Deus abençoe, é um privilégio ter-vos cá, que o Senhor continue a cuidar e a dirigir as vossas vidas, é um privilégio ter-vos connosco cá nesta manhã. Amados, queremos continuar a celebrar as bênçãos que o Senhor nos dá e esta semana, no que diz respeito a aniversários, temos 2 aniversários para celebrar e para lembrar do irmão Alcino, que hoje não pode estar connosco. Como sabem, ele está no lar. Tivemos o privilégio de o ter a semana passada, mas hoje não é possível. Vamos lembrar com gratidão a vida deste querido irmão e também do Lucas, que ontem ficou mais velho. O Lucas está a ficar mais velho. Parabéns, Lucas. E estás a ficar velho e grande, não é? É bom, é muito bom. Com a vida destes nossos queridos nós nos alegramos e celebramos também. Amados, como sabem e foi noticiado, do ponto de vista institucional, ficámos livres da obrigação do uso de máscara. No entanto, obviamente queremos deixar os irmãos à vontade para usarem e para poderem tomar a decisão que acharem por melhor. E em termos de cuidados, vamos continuar a ter os nossos cuidados. O álcool gel vai continuar a estar disponível e os irmãos, por favor, sintam-se à vontade. Mas uma vez que não há obrigatoriedade, se os irmãos virem alguém sem máscara, por favor, também não levem a mal, mas querendo e desejando manter esse recurso e essa precaução, façam-no e certamente haverá vantagens por isso. E vamos continuar nesta circunstância também a aproveitar os recursos que o Senhor nos tem permitido ter para o estudo, para a vida da igreja. Voltamos a lembrar que desde há 2 domingos que voltámos a ter a nossa Escola Bíblica Dominical a funcionar normalmente, aqui ao domingo de manhã, com as diversas classes. Queremos incentivar os irmãos a estarem presentes e a participarem. Se alguém ainda não tinha a revista e que estava à espera, a Irmã Rosa já tem, portanto depois podem se aproximar da Irmã Rosa. E num outro recurso que eu queria muito desafiar os irmãos a estarem e a aproveitarem, agora que o nosso culto de quarta-feira deixou de ter a agenda da revista da Escola Dominical, como fizemos durante os 2 últimos anos, eu queria propor para os próximos tempos, para os próximos meses, um estudo de um livro que eu creio que é de grande benefício para nós. É um livro que eu normalmente partilho no que diz respeito à partilha e ao discipulado no Evangelho de Jesus Cristo. É um livro de um autor, de um teólogo que faleceu há alguns anos, John Stott. O livro chama-se Cristianismo Básico. E este estudo deste livro tem 2 funções. Por um lado, vai-nos lembrar e vai-nos renovar no coração aquilo que são as bases da nossa experiência em Cristo, mas ao mesmo tempo é um livro que nos pode, pelo seu estudo, nos ajudar a estarmos disponíveis e capacitados para partilhar também com outros. Então é assim, amados, eu tenho alguns exemplares. Vamos começar, cada quarta-feira vamos fazendo o estudo de um capítulo. Eu tenho alguns exemplares. Os irmãos, se desejarem, por favor, aproximem-se de mim, que eu depois posso ceder os exemplares que tenho. E a partir da próxima quarta-feira, então, por favor, à quarta-feira vamos ter então esta caminhada. Vamos começar agora com o capítulo 1 e semana após semana fazer este estudo que eu creio que vai ser de grande benefício para nós. E então a todos convidamos. Obviamente é sempre um tempo também de oração, mas então desta forma muito prática, estudar os fundamentos da nossa fé em Cristo. Certamente serão sempre momentos muito importantes e de grande benefício para nós. No próximo domingo vamos, se o Senhor permitir, viver um dia que nós gostaríamos de viver mais vezes, mas que é sempre vivido com muita alegria. Vamos ter um culto com batismos e então peço que continuem a orar. Temos até agora 2 candidatos para o batismo. Os irmãos conhecem bem, é o Rui e o Lucas, portanto pai e filho, e então vai ser uma alegria. Quarta-feira
vamos ter a oportunidade de os ouvir em profissão de fé. Se algum irmão, entretanto, o desejar fazer também, por favor, fale connosco. Gostaríamos, naturalmente, de aproveitar este momento. Mas vai ser um tempo, certamente, de festa, de celebração daquilo que é a nossa experiência em Cristo, com o testemunho destes nossos queridos irmãos. Vamos continuar a cuidar-nos em oração. É fundamental fazê-lo e peço que possamos continuar comprometidos. A nossa lista de oração e de assuntos, obviamente, é-nos conhecida, é-nos familiar. Não vamos deixar de continuar a investir em oração pelos assuntos que temos presentes. Entretanto, eu queria trazer aos irmãos lembrar algumas situações e alguns motivos de oração. O irmão Costa teve a cirurgia esta semana, está em recuperação, por favor, orem por ele. Também a irmã Lourdes foi exposta a uma cirurgia aos olhos, também está em recuperação, e por isso vamos continuar a orar por estes irmãos. A irmã Alpinda também está a recuperar da sua cirurgia, vamos continuar a cuidar-nos em oração desta nossa querida irmã. E esta semana eu partilhei com os irmãos pelo WhatsApp, alguns irmãos puderam acompanhar a situação do pequenino Lucas. O pequenino Lucas é filho do Ruben e da Kera, é um casal da Igreja Batista de Angra. Tive o privilégio de celebrar o casamento deles antes de vir para cá. Foi o meu último ato na Igreja Batista de Angra antes de virmos aqui para o Treviscal. Portanto, isto em 2016. E em janeiro nasceu o pequenino Lucas, este casal. O pequenino Lucas foi diagnosticado com um problema grave de vista relacionado com glaucoma. Ele foi operado agora esta semana, conforme partilhei com os irmãos, e agora é um processo de oração, de buscar ao Senhor, dependência naturalmente da sua intervenção e da sua vontade. E eu pedi aos irmãos que pudessem orar por esta família, pelo pequenino Lucas. Ele na quarta-feira vai ter uma consulta para avaliar a intervenção cirúrgica. Quinta-feira, em princípio, eles vão regressar até à Ilha Terceira, mas vamos cuidar deste pequenino e orar ao Senhor por um milagre, por uma intervenção sobrenatural do Senhor na vida deste pequenino, e também orar por consolo. Hoje lembrávamos isto aqui na Escola Dominical. Deus intervém nas nossas vidas, o Espírito Santo é ativo na sua intervenção nas nossas vidas, e o Ruben e a Kera precisam muito, e obviamente a restante família, deste consolo, desta graça que o Senhor e desta paz que o Senhor pode trazer aos seus corações. Então, queria pedir que os irmãos continuassem comprometidos em oração com estes assuntos. E vamos fazer exatamente isso. Vamos ficar de pé, vamos continuar este nosso tempo em oração, pedindo que o Senhor nos cuide, lembrando naturalmente todos os outros irmãos necessitados com as suas limitações, que nunca nos esquecemos de os levar e entregar aos cuidados do Pai. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer nesta hora pelo teu santo, pelo teu maravilhoso amor que nós podemos experimentar. E é por causa do teu amor que nós estamos aqui juntos nesta manhã. É porque tu nos amaste de tal forma que deste o teu Filho, para que através dele nós pudéssemos também ser teus filhos. E é nesta condição que aqui estamos. E somos tão gratos por isso. Somos tão gratos porque o teu amor não tem limites, a tua graça não tem limites, a tua misericórdia não conseguimos sequer descrever, mas é por causa de tudo isto que tu és que nós estamos aqui. Ó Pai, aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão. Ó Pai, que neste tempo nós possamos sentir a tua presença, a tua graça, a tua intervenção nas nossas vidas através do teu Santo Espírito. Pai querido, nós oramos nesta hora também pelos nossos queridos que aqui não estão. Muitos deles desejariam estar. Ó Pai, vai estar com eles, vai abençoar as suas vidas, vai confortar os seus corações. Ó Pai, de cada situação de necessidade e de fragilidade física que nós lembramos dos nossos irmãos, que tu possas estar a cuidar, a abençoar e a intervir na vida e no corpo de cada um destes nossos queridos irmãos. Ó Pai, que no seu leito de dor tu os possas confortar e amar e trazer consolo que só tu podes dar. Ó Pai, nós te entregamos todas as coisas nas tuas mãos, e este tempo que vamos estar na tua presença, um tempo que nós queremos que seja de celebração para ti, mas também, Pai, um tempo em que nós queremos e precisamos de te ouvir. Ó Pai, também através da experiência, da comunhão uns com os outros, que este possa ser um tempo muito abençoado. Ó Pai, por tudo isto, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te pedimos, Pai, que também pelo perdão que possas trazer e que vais trazer aos nossos corações, que tu possas realmente aceitar e receber a nossa adoração. E tudo isto fazemos no nome santo e bendito do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos continuar o nosso tempo de louvor, amados, e vamos
E vamos fazê-lo também através de uma leitura bíblica que eu queria convidar os irmãos a fazer e a participar, não só a fazer, mas a participar. Os irmãos vão encontrar na projeção textos que nos são destinados a cada grupo, e eu peço que os irmãos então desta forma possam participar, e vamos estar nesta circunstância a ler e a lembrar alguns textos do Salmo 25, do Salmo 34, do Salmo 22, do Salmo 64, do Salmo 43 e também um texto de Hebreus capítulo 4. Então vamos participar em cada um dos momentos e cada grupo, então participando, lendo em conjunto. Diz assim a palavra do Senhor: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado. Não triunfem sobre mim os meus inimigos. Não seja envergonhado nenhum dos que em ti esperam. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Em ti confiaram nossos pais. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu pacto e os seus testemunhos. Ouve, ó Deus, a minha voz, a minha queixa. Preserva a minha vida do horror do inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Levem-me elas ao teu santo monte e à tua habitação. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha alegria. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno. Amém e amém. Que esta confiança, este gozo, esta certeza que nós temos no Senhor e que a sua palavra nos traz possa ser uma realidade. E nós vamos cantar um hino que já não cantamos há muito tempo. Salvador bendito. Ele é a razão da nossa salvação, Ele é a razão da nossa esperança, da nossa certeza inabalável. Vamos celebrá-lo com este hino juntos. Só em ti
podemos manifestamente confirmar todos os dias? Há uma palavra que nós muitas vezes usamos e que diz Ebenezer. O que é que significa Ebenezer? Já está ali. Isto é verdade? Esta confiança que nós acabamos de cantar é confirmada com o facto de até aqui o Senhor nos ter ajudado? É? É verdade ou não, amados? Se é verdade, então eu ia propor que nós pudéssemos cantar exatamente isso. Temos um coro que fala exatamente sobre isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então, se até aqui nos ajudou o Senhor, vamos celebrar isso com este cântico. Que até aqui o Senhor nos ajudou, mas com a certeza que para isso acontecer nós precisamos de facto dessa ajuda e dessa intervenção. Então eu também queria que nós pudéssemos voltar a retomar o nosso bom hábito e prática de ter as nossas crianças aqui a louvar ao Senhor connosco e para cantarmos algumas das verdades muito importantes que às vezes nós as deixamos só nos coros das nossas crianças, mas que precisamos de facto as lembrar. Até aqui nos ajudou o Senhor porque nós temos um super-herói, certo? Yeah. Temos um super-herói? Como é que se chama o nosso super-herói, amados? Ok, ninguém está confundido, não é o super-homem nem é o Homem-Aranha, é mesmo Jesus, é Ele que é o nosso super-herói. Sem Ele, de facto, seria muito difícil, seria impossível e não poderíamos estar a cantar Ebenezer. Exato. Mas porque temos este super-herói, podemos cantar Ebenezer. Então eu ia pedir às crianças que venham, grandes, mais pequenos, até o Lucas pode vir hoje, se quiser. Lucas, hoje estás à vontade, ok? Não, ninguém vai reparar se vieres tu também, embora estejas assim já um bocadinho grande e tal. Mas podemos vir, e ele vem mesmo. Ele vem mesmo. Ganda Lucas. O Lucas não brinca. Ok, vamos lá, Lucas. Lucas veio de uma experiência do acampamento da PV, da Palavra da Vida, então veio cheio de... Pois é, que o Lucas a semana passada esteve lá a bombar e vimos umas imagens muito interessantes. Depois tens
É para ele. Ok. Ainda bem que nos lembras, que é para o super-herói. Não sabes a letra? Opa! Tu podes tocar. Ok, vamos então, juntos com as nossas crianças, cantar este coro, ok? Mas o que é que acham, crianças? O pessoal está muito parado, não é? Lucas, também achas que sim? Então vamos ficar de pé. Jesus é mesmo o nosso super-herói. Para cantarmos Ebenezer, precisamos mesmo dele, senão não vamos poder cantar Ebenezer. Porque é ele que faz a obra, é ele que nos cuida, é ele que nos sustenta, está bem? Vamos cantar e celebrar isso com toda a alegria. Vamos lá então. Podes vir mais vezes, acho que vamos gostar de ter cá mais vezes à frente. Podemos ficar sentados e continuar a celebrar, porque temos um super-herói, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós podemos também, com toda a certeza, ter mais do que 10.000 razões para o celebrar. E se poderíamos fazer aqui um exercício de registar as razões pelas quais nós podemos cantar Ebenezer, podemos declarar Ebenezer, porque a verdade é que, olhando para trás, só é possível dizer Ebenezer, porque olhando para trás temos e identificamos muitas razões pelas quais nós o queremos louvar e adorar. Razões pelas quais nós identificamos a intervenção do Senhor nas nossas vidas. E isso só nos pode remeter para o lugar da adoração, para o lugar do louvor e da celebração deste Deus que não tem limites na sua intervenção. Vamos louvá-lo.
Como estava planeado, este domingo era também o domingo que normalmente separamos para celebrar, lembrar missões mundiais. Isto remete-nos para a nossa intervenção enquanto cooperação através da Convenção Batista Portuguesa, do Departamento de Missões. Como os irmãos sabem, tenho o privilégio de fazer parte dessa equipa e através desta extensão, desta intervenção das nossas igrejas, ser a expressão da missão fora de portas. Como sabem, temos dois momentos, um momento em que lembramos a missão nacional, a missão dentro de portas, mas também temos a nossa intervenção percebendo que o Senhor nos comissionou para não só Jerusalém, mas até ao confim da terra. Então, nós queremos assumir essa responsabilidade. E, amados, partilhar convosco algumas informações sobre os alvos, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, fazer e intervir através da cooperação das nossas igrejas. E uma das intervenções passa recentemente para Cabo Verde. Cabo Verde não é um país com o qual nós no passado tínhamos muita intervenção em termos de missionários. Recentemente foram criados alguns laços. Queremos e estamos a trabalhar para que esses laços possam incrementar e aumentar. Mas o que estamos a fazer de uma forma prática, mas também respondendo a uma necessidade das igrejas lá, é enviar trimestralmente revistas da Escola Bíblica Dominical para as igrejas lá. Então, é a forma de nós fazermos chegar e ajudar aquelas igrejas é enviando recursos. E percebendo, aliás, como vamos perceber também com o projeto de Moçambique, perceber a preocupação na qual nós queremos estar envolvidos de partilhar e ensinar a palavra. E por isso esse tem sido um privilégio. E através dessa intervenção, então, nós podemos fazer também missão em Cabo Verde. Esta mesma intervenção, então similar, mas com contornos diferentes, está a acontecer em Moçambique. Em Moçambique temos tido no passado outras intervenções, outras formas de estar presente. Mais recentemente, e respondendo a uma necessidade, a uma questão pedida pela Convenção Batista de Moçambique, nós estamos a apoiar um projeto que acreditamos muito nele, porque também o queremos ver acontecer no nosso país. Neste momento estamos a apoiar que uma equipa de pastores e líderes possam produzir as próprias revistas da Escola Dominical para as igrejas em Moçambique. Então estamos a ajudar para que irmãos possam ter disponibilidade e condições para fazer essa produção, também ajudar na própria produção e impressão das revistas, para que a igreja em Moçambique possa também ter esse recurso local. E nós queremos muito valorizar isso e ser parte disso. Então, mais do que enviar, agora estamos em Moçambique a ajudar a que eles próprios possam criar as suas próprias revistas e produzir com autores moçambicanos cristãos as suas revistas. Então, esta é uma outra frente que nós estamos neste momento a apoiar. Obviamente, no caso de Moçambique, temos também o Lar Betel, com quem continuamos a ter alguma intervenção e que estamos também a ajudar desta forma. São Tomé e Príncipe, meus irmãos sabem, é um campo mais falado. Temos tido muitas, também como igreja aqui, temos tido muitas intervenções muito práticas e objetivas. Como Departamento de Missões estamos também a continuar o nosso trabalho de apoio, na formação de líderes, o investimento no apoio aos líderes. O projeto dos livros que nós enviámos durante o ano passado está a decorrer. Hoje mesmo, em mais uma igreja, estão a fazer uma exposição com esses livros para fazer chegar aos professores e alunos e de facto está a ser muito interessante ver como de uma forma prática podemos também abençoar com recursos para o ensino aqueles irmãos, aquelas igrejas, aquelas crianças e aqueles professores. Alguns deles não têm manuais para ensinar nas escolas. Então esta está a ser uma forma muito prática. Foi um processo que nos ensinou muita coisa também da forma de o fazer, mas está a correr bem. Eu, esta semana terei mais uma reunião via Zoom com o pastor Camel para fazermos um ponto da situação. Querendo o Senhor, está agendado para julho, a viagem que não aconteceu em fevereiro, como os irmãos se lembram, eu não pude ir por causa da Covid. Se permitindo o Senhor, teremos então a nossa próxima intervenção lá em julho. Estamos a aguardar confirmação de datas, para também dar continuidade, fazer uma avaliação e perceber como é que este projeto pode e deve continuar. Mas ao mesmo tempo também estamos a continuar a apoiar o projeto do PEP, que são as creches lá, o apoio de pré-escolar das crianças, que é feito a partir das nossas igrejas.
igrejas e, a partir desse projeto, sonhar com algo de dimensão grande, mas que acreditamos que o Senhor está a colocar esse sonho no coração, não só dos líderes de São Tomé, mas também no nosso coração. A possibilidade de construirmos uma escola cristã que possa educar crianças, jovens, também na palavra, mas acima de tudo um lugar onde as crianças possam crescer na sua caminhada académica com professores e com influência cristã. Então estamos a sonhar com isso, a procurar entender como é que é possível isso acontecer e, se o Senhor nos der essa graça, naturalmente pôr em prática este projeto, que obviamente será de longo prazo e de grande dimensão. Ao mesmo tempo que tudo isto está a acontecer, nós continuamos também a apoiar de uma forma muito prática outros projetos. Por exemplo, a Convenção Batista de São Tomé e Príncipe ainda não estava formalmente organizada do ponto de vista estatal, então temos estado a ajudar aqueles irmãos para que isso possa também acontecer. Então, uma série de processos que nós estamos envolvidos e, neste momento, obviamente, percebemos que São Tomé e Príncipe foi uma porta que o Senhor abriu de uma forma muito especial e específica para fazermos esta intervenção missionária, através da qual, de facto, podemos ser úteis e instrumentos de Deus naquela nação. Mas, curiosamente, amados, e não há nada por acaso, não acredito nisso, Deus tem, de facto, um propósito em todas as coisas. Há 2 anos veio para a agenda do Departamento de Missões a Igreja Ucraniana. E como é que veio? Como os irmãos sabem, nós temos em diversos pontos do nosso país igrejas ucranianas que já estavam organizadas e a funcionar em algumas igrejas da nossa convenção. E o apoio a esse trabalho, aos pastores, era dado pela estrutura da administração da Convenção. E achou-se por bem que, sendo essa também uma forma de fazer missão fora de portas, porque, de facto, estamos a influenciar um povo, embora ele esteja perto de nós, que esse assunto passasse para o chapéu e para a agenda do Departamento de Missões. Então, esse apoio já há 2 anos que está com a agenda do Departamento de Missões. E como os irmãos sabem, a Ucrânia entrou na nossa agenda de uma forma diferente, muito incisiva, muito exigente com tudo o que está a acontecer. Então, os irmãos puderam participar, ainda estamos a participar em tudo aquilo que o Senhor nos está a permitir fazer para apoiar a Igreja na Ucrânia, os refugiados. Esta semana mesmo tive uma conversa telefónica com o pastor Henrik, que é o pastor da igreja lá na Polónia, onde nós estivemos. Eles continuam a fazer aquela intervenção. A semana passada eles levaram 3 caminhões de comida e de bens de primeira necessidade para dentro da Ucrânia. É o filho do pastor, que é o líder de jovens da igreja, que dirige essa intervenção, num ato de facto de grande coragem e determinação. Ele vai dentro da Ucrânia, correndo os riscos que nós bem sabemos, com caminhões, e vai levar esses bens. E neste momento o pastor Henrique estava-me a dizer que há uma necessidade muito prática que nós agora vamos precisar também de responder. É porque uma boa parte das igrejas não têm luz elétrica, as cidades estão sem luz elétrica, então agora uma coisa que precisamos de fazer é comprar geradores para que aqueles irmãos, neste período de transição que imaginamos e infelizmente será longo, possam ter luz elétrica. São estes diversos aspectos que estamos envolvidos. Entretanto, a igreja lá na Polónia, em Helm, onde nós estivemos, está a receber mais refugiados, porque houve, novamente, pelo incremento das ações militares, maior número de pessoas a saírem. Então temos mais necessidades, provavelmente vamos ter necessidade de lá voltar a buscar mais refugiados. Então estas estão a ser as frentes através das quais a Ucrânia e a Igreja da Ucrânia entrou também na nossa agenda. Vamos orar também pelos refugiados que vieram, alguns dos que foram acolhidos nas nossas igrejas e, não sendo crentes, estão a ter o primeiro contacto com o Evangelho, apesar das dificuldades de comunicação e linguísticos, isso está a acontecer. Então, tudo isto são assuntos pelos quais nós queremos e precisamos de estar envolvidos, não só financeiramente, mas acima de tudo em oração, para que o Senhor possa cumprir a sua vontade. E eu estou certo que, apesar de tudo isto ser incompreensível aos nossos olhos, Deus sempre usa todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos e certamente, como aconteceu noutros momentos da história e na história, se calhar, de alguns de vós, momentos difíceis foram os momentos em que Deus trabalhou, se revelou e se manifestou às nossas vidas e trouxe salvação. E nós estamos a orar para que isso aconteça também neste tempo
na Ucrânia e com todos aqueles que estão perto dos nossos irmãos e das igrejas lá na Ucrânia. Por tudo isto, temos mais do que razões para contribuir, para ser parte. Então, os irmãos receberam um envelope. Se não o puderem fazer hoje, não tem problema, podem entregar no próximo domingo o envelope com a oferta para missões mundiais. Queremos estar completamente comprometidos com este aspecto da missão, sabendo que neste caso, obviamente, não estamos só a contribuir para a Ucrânia e temos estado a fazer isso de uma forma mais específica, mas estamos a contribuir para todos os projetos que, através da Convenção, estamos envolvidos. Antes de ofertarmos, eu queria pedir que pudéssemos orar, ir à presença do Senhor em oração, pedindo que o Senhor dirija os nossos corações e que nos dê a graça de compreender a sua vontade e a sua intervenção nas nossas vidas. E a pedir ao pastor António Silva, por favor, que pudesse vir aqui à frente e nos pudesse dirigir nesta palavra de oração, pedindo a presença e a intervenção do Senhor nas nossas vidas. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, estamos hoje mais uma vez na Tua presença, Senhor, porque queremos mais uma vez louvar-Te e glorificar-Te de uma forma presencial, juntamente com todo o Teu povo, aqui neste lugar, Senhor. Tu és digno de toda a honra, toda a glória. És digno, Senhor, de todo o nosso louvor. É verdade. E nós, nesta manhã, Senhor, queremos dar-Te graças pelo culto que temos estado a ter, que nos tens dado, pela forma como Tu tens dirigido cada momento, Senhor. Meu Deus, pela forma como Tu nos tens abençoado nesta manhã, Sim, Senhor. querido Deus, muito obrigado. Com as orações, com os cânticos, com a leitura da Tua Santa Palavra, meu Deus, nós queremos, meu Senhor, mais uma vez estarmos gratos. Nós não sabemos como agradecer-Te, Senhor, mas Tu conheces o nosso coração. É verdade. Meu Deus, quero orar por aquele povo lá na Ucrânia, Senhor. Oh, Pai, tem graça, Pai. Senhor, abaixo. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Quero agradecer-Te, Senhor, pela forma como Tu tens usado cada igreja, pela forma como Tu tens usado a Convenção Nacional, Senhor. Obrigado. A forma como tens ajudado o Departamento de Missões, Senhor. A forma como Tu tens abençoado, como Tu tens, Senhor, tocado em cada crente para contribuir com as suas orações, com os seus haveres, meu Deus, também com a vinda de refugiados até nós, Senhor, a quem temos dado guarida, Senhor. Meu Deus, eu quero orar pela Tua igreja lá na Ucrânia, Senhor. Quero orar, Senhor, por cada pastor, por cada elemento, Senhor, por cada membro, Senhor, por cada irmão que sofre, que trabalha, por cada pessoa que ele individualmente e de uma forma, Senhor, muitas vezes tão monstruosa, Senhor, está a sofrer, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por este dia. Obrigado, Senhor, por tudo quanto nos tens dado. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então, conforme nos colocar no Senhor o desejo de participar, ofertando ao Senhor.
crianças vão sair para o seu tempo de estudo da palavra. Lucas agora não pode dizer, está bem? E enquanto as nossas crianças saem, eu vou pedir aos irmãos que possam abrir as vossas Bíblias num texto que nos é muito familiar e conhecido, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Provavelmente poderíamos dizer este versículo de cor. Vamos voltar a trazê-lo ao nosso coração. Gálatas 2, 20. E diz assim a palavra do Senhor: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Amados, nós temos partilhado nas últimas semanas, diversas vezes, eu tenho partilhado isso com os irmãos, o desafio que é ir além de compreender as verdades bíblicas e espirituais, além da nossa mente, e interiorizá-las no nosso coração, o lugar onde de facto elas vão fazer toda a diferença. E como de facto isso é um desafio enorme, amados, é muito desafiante, porque tantas vezes ficamos com o conhecimento e a experiência intelectual e não trazemos essa palavra aos nossos corações, não nos expomos à intervenção e à transformação que essas verdades precisam de fazer acontecer na nossa vida. E a verdade é que certamente todos os dias somos confrontados com esse desafio em nosso viver. Eu preciso, e cada um de nós precisa de compreender e interiorizar a nossa identidade enquanto filhos de Deus que somos. Amém? Somos filhos de Deus? E porquê que somos? Porque cremos naquele que nos faz e que nos abre a porta e o caminho a essa filiação. Crer em Cristo como o nosso Senhor e Salvador. É desta forma que o Pai nos providencia esta identidade de sermos filhos de Deus. E é tendo o conhecimento e a compreensão dessa identidade, dessa realidade como filhos de Deus, que nós precisamos de ser transformados diariamente. Viver vidas todos os dias que evidenciam essa realidade de que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Aqui há uns anos, hoje creio que não há tanto esse hábito, mas aqui há uns anos era muito habitual vermos carros na traseira, no vidro de trás, com algumas frases. Algumas delas, de facto, com muito pouco sentido. Mas houve uma que eu vi e que só não tinha no meu carro porque não encontrei cá para pôr, que dizia: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Sou filho do dono do mundo. Nós somos filhos de Deus, amados. Somos filhos de Deus. E eu preciso que esta realidade transforme a minha vida diária, que esta experiência de fé autêntica seja operante e seja transformador no nosso viver diário. O tema que o Departamento de Missões propôs este ano para a campanha de missões mundiais tem como frase: viva a compaixão. Viver a compaixão. E este termo compaixão, aliás, nós lembrámo-lo recentemente a propósito de um outro texto bíblico, é uma realidade que nós precisamos também de restaurar e de reaprender no nosso viver. Se nós formos ao dicionário de língua portuguesa, a palavra compaixão significa, e tem duas entradas para nos ajudar a compreender este vocábulo: sentimento de piedade face ao sofrimento alheio, dó, comiseração. Conseguimos compreender este sentido. Uma segunda entrada diz que é um impulso altruísta e solidário para quem sofre. Um impulso altruísta e solidário para quem sofre. Os vocábulos que no original foram traduzidos como compaixão têm
igualmente, no seu sentido original, a ideia de misericórdia, de piedade, de um sentimento compassivo em relação aos outros, o que nos remete naturalmente para algo bem mais profundo do que um simples sentimento. De facto, estamos a falar de algo que requer uma resposta prática, que exige uma entrega como resposta a esse sentimento. Esta característica, este sentimento de compaixão, é uma qualidade que na Bíblia nós encontramos presente em Deus. E se está presente em Deus, então é importante para mim, então certamente precisa também de estar presente em mim. E, de facto, a Bíblia exorta-nos a ter este sentimento, a ter esta mesma qualidade que Deus tem, que Deus experimenta e que Deus manifesta. E percebemos que, como o nosso Deus não fica só pelo sentimento, mas o nosso Deus age em conformidade por causa desse sentimento que tem em relação, neste caso, a nós. O Salmo 86 diz, através do salmista: mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Deus é um Deus cheio de compaixão, e o salmista associa a esta compaixão a piedade, e é, de facto, sofredor por nós, cheio de benignidade e verdade. Marcos capítulo 6 e versículo 34 registra umas palavras e uma experiência do Senhor Jesus Cristo que não nos deixa indiferente. E Jesus, diz o texto, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus teve um sentimento de compaixão, Jesus respondeu à entrega através desse sentimento e por causa desse sentimento. Se há um texto que nos ajuda claramente a compreender isto e através do qual nós somos exortados a ter este sentimento de compaixão, é um texto que nós lembramos recentemente em Lucas capítulo 10, no versículo 33, e estamos a falar da parábola do bom samaritano. No versículo 33 nós percebemos que o samaritano foi movido num sentimento de compaixão. Diz o texto que ele olhou para aquele homem e teve compaixão. E é também neste texto que nós percebemos que, se há uma barreira para nós experimentarmos este sentimento, muito provavelmente essa barreira são os nossos olhos. Porque, de facto, nós precisamos de olhar e muitas vezes não olhamos como devemos para aqueles que estão à nossa volta, e isso impede-nos de ter este sentimento de compaixão. A este propósito, alguém escreveu, e eu não sei quem é o autor desta frase e por isso não posso dar créditos, mas alguém escreveu que aquele que dá coisas externas dá algo externo a si mesmo, mas aquele que transmite compaixão e lágrimas, esse dá algo de si mesmo. E este é o sentimento e a ideia que está presente nesta ideia e nesta experiência de compaixão. Porque é isso que vemos em Deus, é isso que vemos em Jesus, é isso que vemos também presente na parábola do bom samaritano. A grande questão aqui, amados, é, através dos nossos olhos, sermos conduzidos a ter este sentimento, esta experiência de compaixão que toca não só a nossa mente, mas toca o nosso coração e se manifesta e se transforma em ações muito práticas, em ações de entrega de nós próprios. É por esse motivo, amados, é por esse motivo da maior importância que hoje, ao falarmos de missão, possamos exatamente começar por aquilo que nós somos e temos dentro de nós. Porque se de facto compaixão está presente na nossa experiência de missão e nos leva a dar algo de nós mesmos, o que é que nós temos para dar? Aquilo que é de mais importante na minha vida e que precisa que de facto ser entregue neste ato e nesta participação na missão. É que mesmo no cumprimento da missão que o Senhor Jesus nos deu, é possível ficar pelo que nos é exterior. É verdade, amados, é possível. Mas o que realmente vai fazer diferença, e vai fazer uma diferença eterna, é se, quando nós envolvidos nesta missão que o Senhor Jesus nos deu, nos entregarmos e dermos algo que está dentro de nós, algo que também mudou a nossa vida. E é muito fácil, amados, muito fácil encontrar pessoas
que em situações de grande necessidade respondem com um grande altruísmo e com uma grande entrega. E surpreendem muitas vezes essas pessoas. Eu tenho sido surpreendido muitas vezes, e estou certo que os irmãos também já foram, por pessoas que de facto conseguem ajudar e entregar-se em situações de grande necessidade. Mas, amados, não podemos esquecer que a parábola do bom samaritano, e lembrávamos isso algumas semanas atrás, tem como ponto de partida uma pergunta que foi colocada ao Senhor Jesus Cristo. O que é preciso para que eu me salve? O que é necessário? O que farei eu para herdar a vida eterna? Foi este o ponto de partida, e foi a partir deste ponto de partida que o Senhor Jesus Cristo ensinou esta parábola, e na qual nós percebemos que tinha sempre como fundamento a boa e a certa resposta que esse doutor da lei deu ao Senhor Jesus Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É exatamente por isso, amados, que eu creio que Gálatas 2:20 é tão importante para a missão. A grande questão que se coloca é se no cumprimento da missão eu sou movido por um sentimento de compaixão, e se isso de facto acontece, como não pode deixar de acontecer, e se eu de facto me entrego a mim mesmo, o que é que eu estou a entregar? Quem sou eu no meu interior? Quem é que eu estou a entregar e o que é que eu estou a entregar no cumprimento da missão que o Senhor nos tem dado? Então surge este versículo. E, amados, quando nós olhamos para este versículo de Gálatas 2:20, nós percebemos que este versículo aparece neste contexto como uma resposta de Paulo a uma controvérsia que havia com Pedro. E esta questão vem, de facto, esta declaração de Paulo vem em resposta a essa controvérsia. Mas a questão e a verdade é que este versículo registra a identidade de Paulo e declara a missão de Paulo. E esta missão, de facto, tem tudo a ver com o Evangelho. E o que estava em questão neste problema que Paulo aqui responde era a batalha, a divergência entre lei e Evangelho. O versículo 20 é, de facto, uma declaração da identidade de Paulo. Ela é a sua declaração de fé. Paulo aqui define-se totalmente. Esta declaração está alicerçada na sua fé, na sua identidade em Cristo. E foi por causa desta identidade em Cristo e por causa deste Evangelho no qual Paulo se alicerça que ele estava em missão. Aliás, peço aos irmãos que venham ao capítulo 1 desta carta, ao versículo 10. Vejam que Paulo começa por escrever aqui à igreja a quem dirige estas palavras. Porventura, diz Paulo, versículo 10 do capítulo 1, porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. É este Evangelho, esta identidade que Paulo tem e aqui apresenta, que ele está a partilhar. É isto que Paulo tem para entregar no exercício da sua missão. Amados, nós precisamos de entender, não só na nossa mente, mas acima de tudo no nosso coração, que a missão começa na minha vida quando, pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, eu deixo de ser quem era e posso dizer, como Paulo neste versículo, já não sou eu. Já não sou eu. E Paulo começa exatamente por dizer aquilo que ele já não é. Ele já não é o velho Paulo sem Cristo. Ele agora tem uma nova identidade. E tudo começa por isso. Tudo começa quando eu deixo de ser quem era e neste processo o Senhor Jesus toma o lugar que lhe pertence na nossa vida. Porque de facto a nossa vida tem um vazio, a vida de Paulo tinha um vazio e agora, diz ele, Cristo está em mim, Cristo vive em mim. Cristo agora ocupa o lugar que lhe pertence e está presente na sua vida. E porque Cristo está presente na sua vida, porque ele já não é quem era, diz o apóstolo Paulo que agora o seu viver diário é determinado por Cristo. A sua intervenção na missão torna-se muito prática, uma prática que é perceptível aos olhos e a quem está perto dele.
Diz Paulo que agora este viver diário que ele agora experimenta é vivido não na carne, mas na fé no Filho de Deus, aquele que agora é a sua nova identidade. Bom, amados, quando nós pensamos em missão e o nosso envolvimento na missão, quando nós consideramos aquilo que é o impacto prático da presença de Cristo na nossa vida, geralmente começam a surgir as nossas desculpas. E dar desculpas a Deus é bíblico, e nós encontramos isso muitas vezes na Bíblia. Homens e mulheres a darem desculpas a Deus. Bom, eu não consigo, eu não tenho recursos, eu sou fraco, eu estou a passar por dificuldades, eu não sou perfeito. São muitas as formas como nós nos desculpamos para não fazer e não cumprir aquilo que Deus nos pede no cumprimento da sua missão. Mas sabem, eu estou mesmo convencido que lá em Mateus 28, dos versículos 18, 19 a 20, quando o Senhor Jesus convoca os seus discípulos e lhes descreve a missão, eu estou mesmo convencido que o Senhor Jesus sabia a quem estava a dar a missão. E ele sabia que não eram super capacitados que estavam ali à sua frente. Ele sabia que estava a olhar para um grupo de homens frágeis, pecadores. Alguns deles tinham-no negado recentemente, outros tinham duvidado. Ele sabia que aquele não era um grupo capacitado para dar cumprimento a esta missão. Ele estava muito consciente, primeiro, do que estava a pedir e, segundo, do grupo a quem estava a entregar esta missão. E a condição daqueles homens é a mesma que a nossa. Obviamente nós não somos capazes. É óbvio que nós estamos a passar por dificuldades. É óbvio que nós não somos perfeitos. A questão é como é que nós, perante tudo isto, decidimos responder àquilo que Paulo registra no versículo 20, no final do versículo 20. É que Paulo termina este versículo, termina esta declaração de fé dizendo que Jesus o amou e a si mesmo se entregou por ele. Jesus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como é que nós vamos responder a isto, amados? Será que o Senhor se enganou? Será que o Senhor está-nos a pedir muito? Paulo achava que não, porque ele afirma e reafirma que agora tem um novo viver e que não seria e não será com certeza pelas suas limitações, que eram muitas, que ele deixaria de estar comprometido com a missão. De facto, nós só vamos conseguir olhar e viver a compaixão. Uma compaixão para com todos aqueles que estão à nossa volta, se verdadeiramente compreendermos que foi isso que Jesus fez por nós. Porque quando Jesus se entregou por cada um de nós, foi isso que ele fez. Ele olhou para nós e olhou com compaixão. E ele olhou com amor. E o que é que ele fez? Entregou-se a si mesmo por nós. Aleluia, amados. Este foi o preço que Jesus pagou para ser consequente com o seu olhar de compaixão. Amados, na missão, esta missão que o Senhor nos deu, só há duas pessoas verdadeiramente importantes e nenhuma delas sou eu. A pessoa mais importante é Jesus, que está em nós, que nos dá esta nova identidade, através de quem nós vivemos todos os dias. Este Jesus que se entregou por nós. Ele é a pessoa mais importante deste assunto. A segunda pessoa mais importante deste assunto é aquele para quem eu olho e que é alvo da minha compaixão. Tudo o resto, amados, eu, a igreja, as organizações missionárias, esses recursos todos são apenas instrumentos que Deus tem para realizar a missão. O que realmente importa é Jesus e aqueles que precisam de Jesus. E como é bom, amados, como é bom ser instrumento nas mãos de Deus para cumprir esta missão. Como é maravilhoso, amados. Como é maravilhoso, amados. E Paulo está aqui completamente comprometido com a missão, dizendo que aquilo que ele vai fazer é dar o que de melhor tem. E o que é que ele tem? É Cristo. Aquele através de quem ele vive todos os dias, aquele através de quem ele respira,
aquele que é a razão e o fundamento e o alicerce da sua fé, aquele que morreu, que se entregou a si mesmo para que ele pudesse ter esta experiência. Paulo está completamente comprometido com esta missão. E nós? E nós? É verdade, as desculpas. Já me esqueci das desculpas. Paulo respondeu a estas desculpas. E eu peço aos irmãos que agora possamos avançar e saltar para um texto que nos vai ajudar também. Filipenses capítulo 1. É um pouquinho mais à frente, amados, e vamos mesmo terminar com este texto. Filipenses capítulo 1 e o versículo 6. Como nós conhecemos este texto e como nós nos esquecemos tantas vezes deste texto. É verdade, amados, Paulo também sabia das suas limitações. Mas vejam do que é que Paulo está plenamente convencido. Do que é que Paulo está plenamente convencido? Ele está plenamente convencido que Jesus, que lhe deu a missão, sabia quem ele era e sabia que ele não era capaz. Então o que é que ele afirma? Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, isto não é por nós. Deus até é capaz de nos usar, mas quem faz e opera esta obra é o Senhor. Amém? Não vale a pena darmos desculpas. A questão é o que é que Cristo é em nós e o que é que nós temos para entregar àqueles por quem olhamos com compaixão. Já agora, amados, porque Filipenses é uma carta tão preciosa nesta matéria, eu gostaria que nós pudéssemos fazer esta oração juntos. E vejam só o que é que Paulo ora pela igreja lá em Filipos. No versículo 9, Paulo ora sobre estes irmãos. E eu espero que esta possa ser a nossa oração. Paulo ora pela igreja lá em Filipos, dizendo que o vosso amor aumente. Versículo 9, capítulo 1 de Filipenses. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém e amém, amados. Eu espero que nós possamos fazer esta oração, uns pelos outros e por nós próprios, que de facto Deus nos permita aumentar o nosso pleno conhecimento e a percepção de todas as coisas, para que possamos realmente ser excelentes, possamos ser sinceros, autênticos, e possamos ser inculpáveis naquele dia. E como bem sabemos, a única hipótese de nós sermos inculpáveis naquele dia é pela presença de Jesus Cristo na nossa vida. Não há outra forma. E que essa realidade e essa presença possa produzir em nós fruto, um fruto de justiça, que vai ser sempre única e exclusivamente para o louvor de Jesus Cristo. Amém, amados? Como é que vai ser, amados? Como é que vai ser? Jesus em mim, eu na missão, como é que vai ser? Eu pergunto-me, como é que é possível não estar em missão se Cristo está em mim? Como é que é possível não ver, não olhar com olhos de compaixão quando Cristo está em mim? Se o que Ele fez por mim foi exatamente o mesmo e fê-lo em excelência e fê-lo em perfeição. Amados, eu queria deixar 2 convites hoje. 2 convites muito práticos. Porque tudo isto, como eu há pouco me lembrava, começa pelo momento em que nós compreendemos e recebemos a graça de Jesus Cristo na nossa vida. Tudo começa quando operacionalizamos na nossa vida aquilo que Paulo diz lá em Gálatas 2:20. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, Cristo precisa de viver em nós. E se alguém está aqui que ainda não tem Cristo a viver nele, é importante que o faça. Muito urgente. Tudo começa por aí. Este é o primeiro convite, amados. E, amados, este é um convite que precisa sempre de uma resposta muito concreta da nossa parte, que é um convite a Cristo. Cristo nunca vai arrombar portas, Ele vai bater e vai esperar que nós o convidamos a entrar. E precisamos de fazer esse convite. Precisamos de reconhecer que não quero mais ser eu, mas quero que Cristo seja em mim o que Ele é. E estando em mim, então, produza todo este bom fruto que o glorifica. O segundo convite, amados, é para todos aqueles que já fizeram esta decisão.
E, amados, tantas vezes, amados, nós há pouco, na escola dominical, o irmão Fernando falava sobre a questão do primeiro amor. Quando, lá em Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Éfeso recebe uma carta, uma das exortações é exatamente sobre isso. Perdestes o primeiro amor. Perdeste esse fogo, perdeste esse entusiasmo, perdeste essa capacidade de olhar com compaixão para aqueles que estão à tua volta. Há pouco, falando com o irmão António, Geraldo, falávamos sobre isto. Eu não sei quais têm sido as vossas orações em relação, por exemplo, a um homem que está na agenda, Vladimir Putin. O que é que têm orado sobre ele? É que nós precisamos de orar com compaixão para que ele se salve. Nós temos que orar com compaixão. Aquele homem precisa de não ser mais ele, mas Cristo ser nele. Nós temos perdido essa capacidade de olhar com compaixão. E por isso o segundo convite, amados, é que nós possamos, de facto, aos pés de Cristo, buscá-lo, desejar este pleno e extraordinário amor que Paulo aqui ora à igreja em Filipos, que isto realmente possa aumentar na nossa vida e a percepção dessa realidade, para que possamos olhar para os outros com compaixão e lhe possamos entregar o que de melhor temos, e certamente só pode ser Jesus Cristo. Amém? Eu queria sugerir que pudéssemos terminar o nosso culto hoje cantando um hino que é um daqueles hinos perigosos, amados, e vamos só cantá-lo se de facto os irmãos desejarem. São palavras que são comprometedoras para todos nós. É uma afirmação e uma constatação da realidade. De facto, vivemos num mundo a precisar de Cristo e vamos cantar que nos queremos comprometer com isso. Queremos nos comprometer em olhar com compaixão para aqueles que estão à nossa volta. Então, vamos ficar de pé e desta forma terminar o nosso culto cantando.
nós queremos reafirmar na Tua presença que Tu de facto és a nossa vida, és o nosso Salvador, que a Tua presença em nós é algo que nós reconhecemos não merecer, mas que é graça Tua. Ó Pai, nós oramos e pedimos-te que a Tua presença em nós possa realmente ser consequente. Ó Pai, que nós possamos olhar com compaixão para aqueles que estão à nossa volta e possamos lhe entregar aquilo que de melhor temos, que és Tu. Tu que és a salvação, Tu que és a graça salvadora, Tu que és a expressão de um amor que não podemos encontrar em mais lado nenhum, Pai. Pai, dá-nos esta graça e usa-nos. Pai, sabemos das nossas limitações, mas também sabemos que Tu és um Deus de todo o poder e que és Tu que estás a agir. Ó Pai, opera isso nas nossas vidas. E nesta hora também clamamos por aqueles que ainda não Te receberam, Pai, que eles possam realmente eles possam Te receber. Ó Pai, independentemente da sua condição em que se encontram, ó Pai, não, independentemente de quem são, que eles de facto possam receber. Ó Pai, negando-se a si mesmo, reconhecendo a necessidade que têm do Teu amor e da Tua presença nas suas vidas. Pai, nós temos orado pela guerra lá na Ucrânia. Ó Pai, temos orado por estes dias difíceis que ali são vividos. E nós nesta hora, Pai, oramos para que Tu possas tocar o coração daqueles que ainda não Te conhecem. Ó Pai, oramos pelos aqueles líderes na qual Tu não estás presente. Eles não têm dado espaço para Tu estares nas suas vidas. Ó Pai, nós oramos para que o Teu Santo Espírito os possa incomodar e que eles possam realmente entender que precisam de se negar a si próprios e receber-Te nas suas vidas. Nós oramos pelo presidente da Rússia, pelo Putin. Oramos por cada um daqueles líderes militares que têm tomado decisões tão difíceis. Oramos pelos líderes da Ucrânia, também eles precisam, Pai, aqueles que ainda não Te conhecem. Ó Pai, que cada um deles possa realmente ser tocado por este amor único que encontramos no Teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, dá-nos graça de olhar para cada uma destas pessoas. Algumas delas vivem ao nosso lugar, ao nosso lado. Algumas delas eventualmente vivem na nossa casa, vivem na casa ao lado. Trabalham connosco. Ó Pai, dá-nos esta compaixão, olhar para elas e dar-lhes o que de melhor nós temos, que és Tu, a pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, é dependente também que Tu operas e vais à nossa frente agindo, que o Teu Santo Espírito faz aquilo que nós não podemos fazer, que nós nos expomos à Tua intervenção, à Tua graça e à Tua presença nas nossas vidas e à Tua instrumentalização com cada um de nós, para que possamos ser portadores desta boa e maravilhosa mensagem. Por tudo isto, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, pedindo que a Tua graça possa continuar presente, o Teu amor, ó Pai, a Tua presença única e insubstituível possa continuar presente, ativa e transformadora nas nossas vidas. É o que nós oramos no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos ficar sentados, amados, enquanto escutamos.